O que a gente deve fazer quando estiver passando por um momento de perseguição, de injustiça, de calúnia, de difamação? Quando a gente está caminhando com Deus, se esforçando ao máximo para cumprir o nosso propósito, sempre vai aparecer o lado contrário, para que a gente pare, para que a gente fique desanimado, triste, angustiado, ou que sinta esses sentimentos ruins de raiva, de rancor, de ira. Todos esses sentimentos, não importa o que tenha acontecido, fazem mal para a gente mesmo. São sentimentos para que a gente pare de cumprir a nossa missão, pare de sentir a paz de Deus, a confiança no nosso Criador. E sabendo disso, Ele deixou instruções para que a gente seguisse nesses momentos difíceis. Instruções na Bíblia, nesse manual que Ele deixou para a gente. Porque Ele já sabia que a gente ia enfrentar esses momentos de dificuldade, mas que a gente poderia passar por tudo isso sendo edificado, sendo fortalecido e mantendo a fé. Porque tudo que for semeado, como Ele mesmo disse, vai ter a colheita. Cada um vai colher o que plantou. Como Paulo escreveu no capítulo 6 de Gálatas: não se enganem, porque de Deus não se zomba. Cada um vai colher o que tiver semeado. Quem semeia na carne, vai colher da carne a corrupção e a maldade. Quem semeia no Espírito, vai colher a vida eterna no Espírito. Por isso nós, que ouvimos e entendemos, não vamos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo vamos colher o que tivermos plantado, se no meio do caminho não perdermos o ânimo. Assim, pois, enquanto tivermos ocasião, vamos fazer o bem a todos, em todos os momentos, sobretudo a nossos irmãos de fé. E Paulo mesmo fala mais sobre isso na carta aos Romanos, no capítulo 12, sobre como a gente deve agir nesses momentos, para que a gente não faça a mesma coisa daqueles que estão gerando o mal, para que a gente não caia no mesmo pecado do que eles, não importa a justificativa. Ele vai escrever no capítulo 12: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem sempre fazer o bem diante de todos. Viver em paz com todos, se possível, enquanto depender de vocês. Não façam justiça com as próprias mãos. Confiem em Deus e deixem agir a ira de Deus sobre eles. Porque Deus deixou escrito: sou eu, o Senhor teu Deus, que vou fazer justiça a todo ser humano criado por mim mesmo. Eu, o Deus Criador, vou retribuir cada um o que tiver semeado. Mas nós, ao contrário, se o nosso inimigo tem fome, vamos dar a ele de comer. Se o nosso inimigo tem sede, vamos dar a ele de beber. Porque fazendo isso, diz Paulo, nós vamos ajuntar brasas sobre a cabeça dele, ele vai ficar confuso pela firmeza da nossa fé, não importa o que ele tenha feito. Por isso, completa Paulo, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 16, vai complementar dizendo: eu disse todas essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo, todos nós ainda vamos sofrer, mas tenham confiança, eu venci o mundo. E é nisso que tem que estar a nossa atenção em todos os momentos difíceis. Não importa o que aconteça, a gente sempre tem que manter a nossa fé, a nossa confiança. E sempre continuar semeando boas coisas, perdoando, amando, nos protegendo, mas vivendo em paz, para que a gente continue cumprindo a vontade de Deus, continue semeando coisas boas. Porque no tempo certo de Deus, nós sempre vamos colher o que tivermos semeado. Cada um vai ser julgado pelas suas ações, independente das justificativas. Por isso vamos continuar seguindo em frente firmes, nos apoiando, nos fortalecendo, buscando no manual da vida que Deus deixou as nossas instruções para todos os momentos. E vamos ter confiança, porque Jesus venceu o mundo. E no Salmo 109, Davi, o rei naquela época, também passou por essa situação desafiadora, em que gera uma mistura de sentimentos em nós.
Mas Davi sempre buscou uma orientação de Deus para saber o que fazer nesses momentos difíceis. E ele deixou registrado, escrito para nós, a oração que ele fez a Deus nesse momento, no Salmo 109, contra os ímpios. Salmo de Davi. Senhor de meu louvor, não fique mudo, porque abrem a boca contra mim pessoas malvadas, pérfidas. Com língua mentirosa eles falam contra mim. Com palavras de ódio eles me rodeiam, e sem motivo nenhum eles me fazem guerra. Em troca da minha afeição, eles me caluniaram, enquanto eu fico rezando a ti, Senhor. Eles me pagam o bem que faço com o mal. O amor que dou, eles pagam com ódio. Coloquem eles sob a autoridade, Senhor, de um outro ímpio. Quando forem julgados, saiam condenados. Que a oração deles se converta em pecado. Que os seus dias sejam abreviados na terra e um outro venha assumir o seu trabalho. Fiquem órfãos seus filhos, viúva sua esposa. Que os seus filhos andem errantes pelo mundo e mendiguem. Que sejam expulsos de suas casas em ruínas. Que o credor lhe tome todos os seus bens adquiridos injustamente. E que os estrangeiros roubem o fruto de seu trabalho injusto. Que ninguém lhe demonstre compaixão e que ninguém tenha dó de seus órfãos. Sejam exterminados seus descendentes e o seu nome desapareça na geração seguinte. Se lembre, Senhor, da culpa de seus pais, do pecado de sua mãe. Estejam sempre diante de ti, Senhor, e ele cancele da terra a sua memória. Porque enquanto ele esteve aqui, ele não se lembrou de exercer a misericórdia, mas sempre perseguiu o pobre, perseguiu o indigente e o homem de coração puro para matar a cada um deles. Ele amava a maldição e que venha sobre ele a sua maldição. Ele não gostava de bênçãos, que ele se afaste das bênçãos. Se revestiu de maldição como um manto sobre ele. Que ela entre no seu interior como água, em que seus ossos sejam revestidos como óleo. Seja ele como uma veste que o cobre e como um cinto que o aperte para sempre. Seja essa a parte de Deus, a paga de meus acusadores e daqueles que falam mal de mim injustamente. Tu, porém, Senhor, meu Deus, me favoreça pelo amor de teu nome. Conforme a tua bondade misericordiosa, me liberte dessa angústia, porque sou pobre e infeliz. Meu coração está muito ferido dentro de mim, Senhor. Sou passageiro, como uma sombra que passa e se declina. Como gafanhoto, sou atirado para longe. Por causa do jejum que faço, os meus joelhos vacilam fracos. Sem gordura, a minha carne desfalece, estou enfraquecido. Eu me tornei para eles alvo de insulto. Ao me verem, eles maneiam a cabeça. Me socorra, Senhor meu Deus, me salve segundo a tua misericórdia. E saibam eles que foi a tua mão que me resgatou, foi a tua mão que me salvou. Eles podem amaldiçoar, mas tu, porém, me abençoa. Eles se levantaram e foram humilhados, mas eu, teu servo, se alegrou com a tua justiça. Os meus adversários estão todos vestidos de confusão. Eles se cobrem com a sua própria vergonha do que fizeram. E muitas graças eu vou dar a ti, Senhor, meu Deus. Vou proclamar a tua justiça com a minha boca. Eu vou te louvar no meio de toda a multidão. Não vou me envergonhar. Porque ele se põe à direita do pobre. O Senhor me resgata. Ele salva o pobre daqueles que querem condená-lo na terra.